Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Nicole, onde ela responde no detalhe as muitas perguntas que fizemos. Bom proveito a todos. Nicole, em nenhum momento neste outro estado, você enxergou o mundo físico aqui, o seu corpo deitado na cama ou na ambulância? Não que eu me recorde, pelo menos, né? Porque várias coisas eu esqueci. Mas não, eu lembro de ver outras coisas e situações, mas eu me ver, não. Eu sabia que eu existia, eu podia me sentir, mas não me ver em separado, isso não. Tá, então, em alguns momentos, o que você sentia era simultâneo com a sensação de estar no corpo e, às vezes, o que você sentia era simultâneo com uma sensação de nada do mundo daqui. Exatamente isso. Exatamente. É confuso. É confuso agora. Na época, naquele momento fazia total sentido, mas é isso aí mesmo. Normalmente, as experiências de quase morte, elas têm um início e fim bem determinado. A sua experiência, ela ia e voltava desde o início, parece que foi esses momentos de estar lá ou nesse estado de nada, como você chama, iam aumentando e no final não é que terminou, foram ficando mais raros, mas sempre com idas e voltas, conforme você falou, uma tomada que você tira da tomada e recoloca, tira e recoloca. Exatamente isso aí. Era um conectar e desconectar. Era isso mesmo. Era como ondas, né? Vinham e iam, oscilavam. Foi oscilando e foi gradual. Começou gradual e terminou de forma gradual. Começou no momento em que você foi colocada naquela ambulância? Sim. Você falou sobre aquela acompanhante, talvez uma técnica de enfermagem que acompanhou e que tinha uma luz muito forte. Uma luz. Uhum. Como é que você hoje interpreta essa mulher? Ela era deste plano? Era só uma pessoa iluminada que você percebia já essa iluminação dela? Ou ela não era desse plano para você? Como é que é isso? É difícil interpretar assim, sabe? Dar uma definição de uma experiência tão diferente, né? É bem difícil. Eu imagino que estava muito mais ligado a outras esferas, né, do que a ela em si. Porque eu não consigo entender por que só naquele momento, por que só com aquela pessoa. Eu acredito que sim, tenha havido algum tipo de identificação entre eu e ela. Seja uma identificação de outras vidas, uma identificação de missão, né? De repente, até os amparadores dela, os meus amparadores, né? De alguma maneira, feito um acordo ali para que aquela minha viagem fosse mais tranquila dentro do estado que eu estava. Eu acredito que seja mais nesse sentido do que qualquer outro, assim, porque sim, ela era uma pessoa real. Eu vi ela, né, atuando em outro momento depois e eu não senti nada, né? Então, acho que foi algo realmente muito pontual, porque a situação, de alguma maneira, exigia. Você disse que você não podia ir no começo. Aham. Eu penso que tenha sido por causa da sua filha ou havia alguma outra razão? É muito pela minha filha, com certeza. Mas naquele momento eu ainda tinha aquela sensação de não quero morrer. Não quero morrer porque sei lá eu o que é a morte, aquele medo de morte que a gente tem que é meio sem sentido, assim, a gente simplesmente tem um medo, um receio, né? Mas depois já não. Depois, quando eu realmente senti que eu ia mesmo, eu não tinha aquela sensação e não tenho até hoje.
A morte em si não me assusta, não me preocupa, não me dá medo, exceto por deixar a minha filha, que foi a opção que eu fiz muito forte naquele momento. Mas não é medo do processo de morte, nem da morte. É o não querer deixar ela, né? Não querer deixar a minha filha, mais nada. Eu acho que as pessoas têm o medo da morte, principalmente por acharem que talvez não exista nada além. Isso modificou em você? Sim. A partir de que momento, na sua experiência, isso modificou, já que, pelo que você diz, em nenhum momento você perdeu a percepção de que você também estava aqui? Mesmo que estivesse naquele estado de nada, você nunca esqueceu que estava aqui? Não. Foi na hora que eu senti que eu podia optar por ir ou ficar. Porque quando eu entrei naquele processo de realmente sentir meu corpo se desligando, eu me senti extremamente amparada. Era como se tivesse muita gente que fosse me receber, como se eu fosse ser muito cuidada. Eu me sentia amada. Acho que se em algum momento eu pudesse definir a sensação do amor de Deus, seria naquele momento que eu sabia que eu podia escolher morrer, que eu podia escolher deixar este corpo, deixar essa vida, que estava tudo bem. Estava tudo bem, eu não estava sozinha, não ia me acontecer nada de ruim, estava tudo bem, era só um processo como qualquer outro. Então eu não me sentia sozinha, não me sentia assustada, pelo contrário, eu me sentia amparada. E é algo que era natural naquele momento, né? Dali em diante, ainda mais tendo aquela opção, né, de ir ou ficar, e que das duas maneiras estava tudo bem, eu não consegui mais ter medo da morte, ou achar que a morte é um fim, achar que a morte é um caos, ou algo ao acaso. Não tem como acreditar que seria assim. Eu acredito que é um processo como qualquer outro, faz parte de um ciclo, e como parte de um ciclo, ele tem o seu processo também, ele tem as suas nuances também, e que tá tudo bem. Com relação ao que você achava que aconteceria, foi uma surpresa tudo isso para você? Na hora, não. Na hora, foi tudo tão leve. Essa sensação, assim, claro, eu tinha dores físicas, que eram muito intensas e muito ruins. Mas eu não tinha, a partir desse momento em que eu comecei a, né, digamos que acessar outras coisas, outras informações, eu não tinha angústias em relação a isso. Foi algo sutil, foi leve, nesse sentido foi leve. A sua experiência, ela é gradual. Eu fico com uma certa dificuldade de entender a essência dela. O que faz você perceber que tenha sido o que se costuma chamar de experiência de quase morte? É claro, você esteve, de fato, muito perto da morte. Você teve várias características que ocorrem nas experiências de quase morte. Eu queria entender a parte visual dela. Você me falou do laboratório de química, daquela cabeça depois, e de uma breve lembrança com um ser que te passou uma missão que você não se lembra qual é. Visualmente, fora esses 3 momentos, teve alguma outra lembrança, mesmo que seja de você estar num nada, alguma outra lembrança visual? Visual, né, as experiências visuais que eu recordo foram realmente essas, né, e teve um momento de nada, assim, que era nada, não via nada, nem enxergava nada, mas as coisas existiam e eram, né, tanto que no momento que eu pude escolher entre ir ou ficar, eu não estava vendo ninguém, eu não estava me vendo em nenhum lugar, eu estava onde eu estava, apesar de não ter clareza, pelo menos não para trazer, né, depois de tudo isso, de onde seria isso, como seria isso, simplesmente era.
E depois era a experiência da sensorial, assim, da sensação de ver e sentir as pessoas de uma maneira diferente do que a gente costuma, né? De reconhecer as intenções, de saber o que acontece em outro lugar que eu não estou, mas era um saber, era um perceber, não que eu me visse, eu não me vi andando no hospital para chegar naquele lugar e ver o que estava acontecendo no outro lugar. Eu simplesmente é como se fosse ligar uma tela na minha frente e eu enxergar o que está acontecendo. Você nunca olhou para o seu corpo nessas situações? Nunca. Nem no laboratório de química? Nunca. É como eu conversar com outra pessoa, né? Quando a gente conversa com outra pessoa, a gente olha para outra pessoa, a gente sente o nosso corpo, mas a gente não enxerga. Era isso aí. E eu tinha, assim, uma sensação muito semelhante a estar no meu corpo. Mas era estranho, porque não tinha como estar. Porque eu não tinha como estar no meu corpo, achava eu, pelo menos, num lugar que não tinha chão. Né? Que nem naquele lugar das duas cabeças. Não tinha um chão ali para eu estar. Onde eu estava, como eu estava. Não tenho clareza disso, né? Mas você tem clareza de que não tinha chão? Não tinha chão. Não tinha chão. Era um espaço total. Era como se fosse... Pensa num espaço sideral, assim. Era como se fosse aquilo ali. Era realmente um grande espaço sem limites delimitados, como o limite de uma casa, de uma estrada, sem isso aí. No estado de nada, que você chama, você se percebia? Você se percebia como existindo mesmo nesse estado de nada? Existindo completamente, totalmente consciente da minha existência. Sobre essa conversa que você teve num lugar que era claro, com uma pessoa que falou a você sobre uma missão, me fale o máximo que você conseguir sobre esse local. Você via céu, tinha natureza, era campo, eram construções, você se sentia leve, sem peso, você respirava? Respirava, falava, andava, aí sim tinha chão, tinha eu a sensação do meu corpo, assim como tinham outras pessoas com formas humanas, características humanas que também andavam, movimentavam os braços. Era um lugar total de natureza. Eu lembro do chão ser, não era uma grama, era algo semelhante a uma grama, mas era amarelado, como se fosse uma folha seca, mas não era seco, porque tinha vigor, era uma cor semelhante àquela ali. As pessoas que estavam ali tinham vestes claras, todas elas, inclusive eu, não sei porquê, isso eu sabia, isso eu lembro, a veste clara de todos estavam meio iguais, não tinha muita diferença entre uns e outros, era tudo muito igual, quase que se fosse um uniforme, era mais ou menos isso aí. E eu falava com um rapaz, e a gente trocava várias informações, assim. Ao final eu entendia que é o único fragmento que ficou, né? Então tinham as outras demais pessoas ao fundo, eu e o rapaz um pouco mais para frente. Ele terminando de me falar algo, eu compreendendo, ele tocando no meu ombro e eu indo. E quando eu fui, eu acordei na minha cama, né, do hospital, ali onde eu estava mesmo. Você chegou a ficar em coma algum momento? Não fiquei em coma. Você nunca perdeu a sua consciência enquanto estava no hospital? Não, nunca perdi. É interessante porque tem uma fronteira aí do que classicamente se considera uma experiência de quase morte, porque ela está principalmente associada a uma parada cardiorrespiratória, ou um estado em coma, ou um acidente, um afogamento. Verdade que também no afogamento é difícil você definir se a pessoa perdeu a consciência ou não em algum momento, porque ninguém estava lá. Agora, no seu caso, você tem claramente, você estava de fato correndo risco de morrer, né, por causa da septicemia, você notava a preocupação das pessoas, porém você
ia e voltava, né? Ou seja, era uma coisa intermitente, como se você convivesse quase que simultaneamente em dois planos. Isso, isso. E naquele momento, para mim foi muito claro que a gente pode sim viver em paralelo, né? Que às vezes tem pessoas que dizem, né, que tem outras coisas acontecendo no nosso entorno e que a gente não percebe ou não tem capacidade de ver. Naquele momento, para mim, aquilo era super claro como realmente sendo possível. De alguma forma, você sente hoje algum tipo de comunicação ou ligação com esta realidade ampliada, vamos chamar assim, como se a porta tivesse ficado entreaberta? Não, não, nenhuma porta entreaberta, assim, não. Não, não, não. Eu me sinto mais aberta, né, a outras realidades, coisas que antes eu era muito cética, coisas que jamais eu aceitaria. Eu hoje acredito em mais coisas, né, ampliou até a minha fé, a minha visão de Deus, mas que tenha ficado algo entreaberto, não. Mas uma certeza muito grande da possibilidade de algum tipo de comunicação e isso sim, assim, de que realmente não estamos sozinhos, não estamos largados, impossível. Você falou que você era cética. Uhum. Sobre o que você era cética? Eu tinha muitas dúvidas, assim, imagina que vão existir outros planos, né, que nem falo, planos espirituais, outras dimensões, bem capaz, não tem como, sabe? Eu não tinha bem certeza do que aconteceria com a gente depois, mas também não essa riqueza toda, né, de que realmente podem existir vários lugares diferentes, que é possível terem havido outras vidas. Não, isso não, jamais. Hoje não tem como não ter modificado isso aí. Quando você estava no laboratório e no episódio com essa cabeça de neon, vou chamar assim, você se sentia mais leve? Você se sentia não precisando de respirar? Qual era a sensação que você tinha de existência corporal? Eu era eu, mas era eu sem o meu corpo, esse corpo. Era eu. Eu, Nicole? Eu, Nicole. Eu, Nicole. Como é que você entende hoje aquele cheiro que você diz que você sentiu perto da sua mãe? Você sentiu de outras pessoas também? Não, o cheiro, aquele cheiro só dela. Não consigo rotular ou interpretar. Você comentou numa conversa anterior que quando você estava no laboratório de química, você se sentia familiar àquele ambiente. Familiar, era confortável até a sensação. Era uma sensação familiar, confortável, era, de certa forma, prazeroso estar ali. Como se você já tivesse estado ali antes? Exato. Como se de alguma forma eu tivesse feito parte daquilo. E aquelas pessoas que você sentiu que observavam você sentiu familiares também? Não senti familiares, mas senti elas muito interessadas em mim e eu tive a sensação que se eu permanecesse ali, elas me pegariam e eu não poderia mais sair. Era uma angústia assim, porque quando a figura que estava mais atrás comunicou para aquela figura que me olhava entre as prateleiras, o ela, aquele ela que ele se referia, era eu. Se tivesse qualquer outra pessoa ali, não teria o impacto do ela. Foi muito focado em mim. E aquilo me angustiou, eu me senti não exatamente ameaçada, mas era um foco muito em mim, muito pesado, aí aquela sensação tranquila do início se foi totalmente. E você não tem a menor ideia de por que você esteve lá. Não. Com relação à cabeça que você viu devorando outra cabeça,
que tinha um contorno como se fosse de neon. Que cor o neon? Era algo entre do vermelho ao amarelo. Você via olhos nessa figura? Olhos, nariz, boca, dentes. Não seriam exatamente dentes, seriam dentes muito grandes, afiados, assim. Não era um dente humano. Os olhos eram de que cor? Ele era tudo preto e o contorno que delimitava o olho alternava, né, naqueles tons entre o vermelho ao amarelo. E qual a sua sensação quando você olhava para ele? Era uma sensação de distanciamento. Eu sabia que não tinha nada a ver comigo, diferente dos minutos anteriores onde eu estava naquele laboratório que foi focado em mim. Eu sentia que não, de maneira nenhuma, me atingiria. Era uma cena realmente ao longe. Mas era uma sensação de, ai, que coisa horrível, que horror, sabe? Aquela coisa arrepiante, desagradável. Mas eu sabia que não tinha nada comigo. E você também não faz a menor ideia do porquê de você estar vendo aquilo. Era a única ideia, assim, que me passou é que era a saída. Eu estava passando pela saída daquele laboratório, né, digamos. Era o trajeto para a saída. E como que eu cheguei lá, se eu passei por aquele lugar também, não sei. Quando você estava nessa realidade ampliada, vamos chamar assim de novo, você sentia um súbito aumento do conhecimento também, junto com essa capacidade de sentir o sentimento das pessoas que estavam próximas? Você sentia como se você soubesse mais? Sim. Como se eu soubesse mais sobre o funcionamento de toda a vida. De tudo, assim, deste plano, como ele é, porque ele é, assim como de todos os outros. Eu sentia isso, sim. Você não traz nenhuma lembrança desse conhecimento ampliado ao qual você teve acesso? Não, e era o que mais me angustiava no início. Porque eu lembro de acessar coisas muito incríveis e depois, quando eu queria trazer para cá, eu não pegava mais. Era como se fosse apagando. E você chegou a pensar, na próxima vez que eu for, eu vou me lembrar? Sim. Nossa, quando isso acontecer de novo, eu tenho que lembrar disso. Quando eu sentir que eu for voltar em mim, eu tenho que já revisar tudo que eu passei, que é para não esquecer. Mas, mesmo assim, não... Com relação à missão que aquela pessoa deu para você. Aliás, essa pessoa, o que você se lembra? Era homem, era mulher, era alto, era baixo? Era um rapaz, pouca coisa mais alto do que eu. Absolutamente humano, você já falou isso. Absolutamente humano. E você não se lembra de nenhuma palavra dele, só que ele te passou uma missão. Missão ou informação, assim, eu lembro da gente ter combinado algo, da gente ter conversado muita coisa, e ele tá me passando as últimas informações, eu concordando, nós combinamos, assim, de estarmos de acordo, e eu já voltando. E ele ainda tocou, assim, no meu ombro. Alguma coisa que tenha mudado, que você tenha percebido ter mudado na sua vida em relação a algum aspecto, te faz pensar nisso que ele tenha dito para você? Eu penso bastante nisso, mas eu não consigo realmente saber a que estaria relacionado, assim, a que especificamente poderia estar relacionado. Claro, depois disso, eu me tornei uma pessoa, né, com uma fé diferente, uma percepção de realmente sermos o que somos dentro da gente, a autenticidade. Mais importante, a autenticidade. Você, quando estava lá, junto com esse súbito aumento de conhecimento, você também se sentia interconectada a tudo, como se tudo estivesse interconectado? Tudo. Aquilo que às vezes falam, né, de realidade paralela, de dois mundos no mesmo lugar, total sentido. Irracionalmente, você consegue aqui
já tendo perdido essas características, você se sente conectada a tudo? Sim, isso sim. Eu não consigo ter a mesma visão que eu tinha antes, aquela clareza que eu tinha quando eu estava lá. Isso não. Mas esse sentimento de pertencimento, com certeza. Você falou uma palavra que me chama a atenção: pertencimento. Me fale um pouco mais o que significa isso para você. É aquela sensação de eu estou nesse corpo agora, mas é só uma passagem. É só uma passagem. E tem muito mais do que isso. É como se a gente estivesse num supermercado. A gente entra no supermercado e a gente passa um tempo ali dentro. A gente não pertence ao supermercado. A gente sai do supermercado e vai para um shopping. A gente não pertence ao shopping, a gente só está ali. Mas a gente tem um pertencimento de um todo. É isso aí. Então, aqui, este mundo, o planeta Terra, a minha casa, o meu corpo, é um momento. É um momento de algo que é muito maior. Mas isso é uma sensação que é racional sua ou você sente que é assim? Os dois. É o sentimento e a razão, é os dois. Pelo que eu vivi naqueles dias, né? E por não conseguir sentir que pode ser diferente. Se não me engano, em algum momento você falou de visão 360 graus. Dentro do hospital, enquanto eu estava naquele... que eu ainda tinha aquelas indas e vindas, né? Quando eu vinha de volta, eu estava 100% no meu corpo. Mas eu sabia tudo o que estava acontecendo no hospital. Tudo. Mas você enxergava ou sentia? Enxergava. Enxergava, como olhar para o lado e a parede se desmanchar e tu conseguir ver através dela. Então essa sensação de 360 graus você tinha quando você estava no corpo? No meu corpo, E você estava consciente nesse momento? Do consciente. Que você estava fazendo? Totalmente consciente? Totalmente consciente. Conversava com as pessoas, inclusive? Conversava. E você as via normalmente, só as paredes que meio que desapareciam? Não tinha a sensação, sim, da parede, porque era muito fácil ver através dela, então eu via a movimentação do corredor, eu via tudo. As pessoas eu via, sim, elas no corpo delas, mas eu sabia coisas sobre ela, então se ela estava disposta a estar ali ou não. Antes dela chegar, eu sabia quem era ela. Antes de eu poder ter visto, eu já sabia que ia entrar uma pessoa de cabelo escuro, de cabelo claro, a cor do uniforme, a cor do sapato, tudo. Dá para eu dizer que as paredes desapareciam ou não em função do seu interesse em saber o que estava atrás delas? Eu simplesmente, eu não procurava por essas informações. É como tu abrir uma janela e olhar. Tu não procura pela informação, tu vai ver o que passa. Era assim, eu via o que passava. De alguma forma você se sentiu no dever de compartilhar essa informação com todos? Não. Nunca pensei em compartilhar com ninguém. Nunca mesmo. Era algo que aconteceu comigo. Tá. Aconteceu. E você já contou isso várias vezes, e como é que é a reação das pessoas? Não contei. Contei aqui. Contei um pouco, muito pouco, para minha mãe enquanto ela estava ali. Ela sim teve uma visão dupla minha. Ela me contou que em um momento eu estava dormindo e ela começou a rezar para que eu sobrevivesse. E ela disse que eu me levantei em dois corpos. Um continuava deitado dormindo, um outro levantava e fazia assim com as mãos, concordando com ela, com a oração dela. E voltei a deitar. Eu não vi isso. Isso foi um relato da minha mãe. Em um dos momentos que eu contei para ela alguma coisa, assim, eu lembro de comentar com ela sobre a ambulância, porque foi muito engraçado que eu passava mal o tempo inteiro, e num trajeto naquele na ambulância eu não passei mal e tagarelava o tempo inteiro. Foi sair da ambulância, eu não conseguia mais falar direito, né?
Então, em algumas coisinhas assim, realmente eram muito chocantes, muito marcantes, né? Sem muita explicação. Eu comentei com ela. E quando ela viu esse duplo corpo seu, ela se assustou ou ela já estava acostumada a isso? Não, a minha mãe, ela tem uma ligação mais... ela sempre já acreditou em outras vidas, em espírito, então para ela foi tranquilo, assim, claro, ela não era o que ela esperava ver naquele momento, né? Mas ela sentiu que eu, mesmo não estando assim que nem eu tô falando com você agora, que eu tinha sim percebido a intenção dela e que eu estava de acordo com ela. Foi isso que ela me descreveu no momento. Você sentiu algum tipo de mudança na percepção do tempo? Totalmente diferente. Esses segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, não existiam. Não existiam. Em momentos em que eu estava fora, né, digamos assim, as coisas aconteciam em uma proporção, e quando eu voltava, eu percebia que o tempo que passou nunca condizia ao tempo das coisas que tinham acontecido. Lá tinha acontecido mais coisa do que aqui. Às vezes mais e às vezes menos. Às vezes lá foi muito rápido e aqui eram muitas horas. E às vezes lá muita coisa e aqui quase nada. Com relação ao espaço, você tinha também alguma percepção diferente? Total. A percepção de coexistência. De duas coisas acontecendo no mesmo lugar ao mesmo tempo. De dois lugares existirem em um único espaço. Isso eu tinha. Como é que eu vou colocar em palavras? Isso que é o mais difícil. E acho que era um pouco da minha dificuldade quando eu precisava trazer algumas informações, porque tem coisas que... Como é que explica? Ao mesmo tempo que tem aqui um objeto qualquer aqui atrás de mim, tinha outra coisa acontecendo naquele mesmo espaço. Só a gente não acessava. É como se a gente usasse uma lente. Acho que a melhor forma talvez seja essa, né? Quando a gente tem uma câmera fotográfica, a gente tem uma captação, né? Se a gente tem uma câmera termossensível, a gente tem outra captação, né? Com uma câmera normal do celular, a gente tira foto do corpo, a gente enxerga a pele, a roupa da pessoa. Se a gente tem aquele filtro térmico, né, para fotografia, a gente vai enxergar o corpo de outro formato, porque a gente enxerga conforme a escala de temperatura, né? Então, seria como se a gente aqui tivesse apenas uma lente para ver e sentir. Mas não existe só essa, existe toda uma gama de frequências, digamos, né? Já que a gente usou o exemplo da câmera, como se existisse toda uma gama e ela toda existisse ao mesmo tempo, mas a gente não acessa. Então eu posso pensar também que, na verdade, a grande realidade seria a soma de todas essas informações? Sim, é mais ou menos a percepção que eu tenho hoje. Que mensagem você gostaria de deixar para todos nós que estamos, assim como você, vivendo nesse mundo que é bastante complexo nesse século XXI, mas que não tivemos a oportunidade de ter acesso a esse conhecimento que você teve? Eu não sei se essas experiências todas, né, realmente seriam definitivas no que eu vou dizer, mas acho que o que mais me marcou, acho não tenho certeza, o que mais me marcou de tudo isso foram duas coisas principais. Uma, que quando eu cheguei a sentir o meu corpo se desligando, que eu ouvi um diagnóstico preocupante, eu não tinha nada para trás. Eu não tinha coisas que eu gostaria de ter dito e eu não disse. Eu não tinha abraços que eu gostaria de ter dado e eu não dei. Quando eu lembrava dos cuidados com a minha filha, não faltou nada que eu gostaria de ter feito. Eu senti ela tudo que eu pude sentir naquele período. Eu estive com ela tudo que eu pude estar.
quando eu lembrava de amigos, de juventude, de trabalho, eu sabia que eu tinha feito realmente tudo. Eu não tinha arrependimentos, eu não estava fazendo as coisas por fazer. E naquele momento isso me deu uma satisfação muito grande, uma tranquilidade muito grande. Então, se eu puder dizer algo para as pessoas, a primeira coisa que eu diria é essa: aproveita inteiramente esse período, não faça as coisas pela metade, não faça as coisas para agradar os outros, não briga por coisas que tu não quer brigar. Às vezes a gente se pega em coisinhas tão pequenas, num trabalho, o horário da reunião, e as pessoas saem de lá quase se odiando por causa do horário de uma reunião que, gente, no fim das contas, tu vê as turmas em formatura quase se matando por causa da cor da camiseta. Gente, são detalhes. Se apeguem, se eu puder dizer algo assim, alguém realmente for ouvir, se apeguem na experiência de estar com a outra pessoa. Isso é o mais importante, isso é o mais único. Sintam as coisas de verdade, façam as coisas de verdade. E depois disso, que eu diria a segunda coisa que eu diria então é que as pessoas não acreditem em estarem sozinhas, não acreditem em serem um acaso. Não estamos aqui por acaso, não somos um acaso, não estamos sozinhos. Não consigo sair dessa experiência toda sem ter a certeza de que a nossa solidão não existe. Nós não, de maneira nenhuma, estarmos sozinhos aqui pode ser alguma verdade, isso não. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, escreva pra gente. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?